eu sou Leonardo Sardinha. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre os três erros durante a venda que o corretor mais comete. O primeiro erro, e o mais comum, é não saber ouvir. Você sabe ouvir o seu cliente? Quando você vai iniciar uma negociação, você faz as perguntas estratégicas, você deixa ele falar mais do que você escuta exatamente quais são as necessidades dele, quais são os interesses, se ele está frustrado com algum tipo de cobertura, se ele tem real necessidade de outro, ou simplesmente você vende aquilo que você gosta mais de vender, ou você vende aquilo que você tem mais facilidade, ou a seguradora que você tem mais facilidade, e não realmente o que ele precisa. Talvez esse seja um erro que você esteja cometendo muito e não se deu conta. Você já parou para analisar o porquê aquele cliente não fechou com você? Talvez simplesmente porque você não deu a atenção necessária para ele. Você não conversou com ele o suficiente, você não soube escutar o seu cliente. O segundo erro muito comum é não falar a língua do cliente. É exatamente isso. Parece meio idiota, né? Parece meio estranho, mas muito corretor não fala a língua do cliente. Por quê? Normalmente o cliente não entende nada de seguro. Falar difícil, falar termos técnicos, falar abreviado, falar siglas. E o cliente, ele não tem a obrigação e nem a necessidade de saber disso. Você tem que falar exatamente de uma maneira que ele entenda. Mas eu já vi até alguns corretores falar assim, eu falo desse jeito para ele ver meu conhecimento. Não, ele vai ver seu conhecimento quando você explicar cada uma das coberturas. Não é simplesmente falar termos técnicos, falar o segurez, que ele vai entender, que ele vai ter um rapport com você, que ele vai se identificar. Provavelmente você já tentou falar com um contador. Quando o contador começa a falar aquele monte de sigla, um monte de coisa sobre imposto, você identificou tudo? Você se sentiu agradável em ter uma conversa com ele? Foi gostoso aquela sensação? Ou você fica evitando esse tipo de ligação? Evita ligar para o seu contador, porque o seu contador não fala a mesma língua que você. O seu advogado não fala a mesma língua que você. Então, tente não cometer esses mesmos erros. Esses erros tão comuns em tantos mercados. Fale aquilo que seu cliente entende. Fala uma maneira que seja fácil para ele. Principalmente se seu cliente ele tiver um nível social um pouco mais baixo, um nível intelectual um pouco mais baixo. Respeite o seu cliente, respeite a inteligência do seu cliente, o momento que ele está. E o terceiro erro é a falta de time, a falta de pegar o momento do cliente, principalmente do cliente que vem da internet, um cliente mais jovem. Ele quer tudo para ontem, ele quer tudo muito rápido. Então eu canso de ver corretor ligar para cliente e pegar os dados dele e falar assim, depois eu te ligo para passar um orçamento. Depois quando? Depois é daqui 2 horas ou depois é daqui 5 dias? Dê prazo, combine um time com o seu cliente. Fala assim, eu não consigo te passar esse orçamento neste momento, só que eu te ligo daqui 2 horas para te dar esse orçamento. Provavelmente, se você passar esse tempo para ele, ele vai esperar você dar esse retorno. Porque se você não passa prazo nenhum, ele simplesmente vai ligar para um outro corretor, e para um terceiro, e para um quarto, até algum dar a resposta que ele quer praticamente de imediato, ou vai dar um prazo para ele determinado. Fala assim, eu ainda não tenho esse orçamento, mas daqui 45 minutos eu te ligo para passar esse orçamento. Tá, mas como é que eu faço orçamento em 45 minutos? Hoje, você tem que ter tecnologia a seu favor. Você utiliza multicálculo no seu escritório? Ou você fica entrando em cada seguradora para conseguir um melhor orçamento? Quanto custa um multicálculo? Vale a pena você ter esse multicálculo? Por quê? Quanto tempo você perde para atender cada cliente fazendo cotação em cada seguradora? 2, 3, 4 horas? Quanto custa a sua hora? Talvez você está perdendo dinheiro e não fazer investimento em tecnologia. E uma gestão de CRM? Quando o cliente te liga, é um cliente que às vezes você já falou, você já sabe qual foi o último assunto tratado com ele? Se você tiver um sistema que toda vez que a pessoa te ligar, você entra lá pelo nome, telefone, CPF, da maneira que achar mais adequada ou que o sistema te oferecer, e você tiver o histórico da última conversa com ele, de todas as conversas, tudo que aquele cliente já pediu ou tudo que você já ofereceu para aquele cliente, não vai facilitar muito a sua conversa? Não vai criar uma empatia?
Porque se o cliente te liga e você fala assim, olha, como é falado na última conversa, eu tenho aqui anotado que você pediu isso, isso, isso. Você ainda quer dessa maneira? Você ainda tem essa necessidade? Porque ele vai identificar que você toma cuidado com as informações, que você tem um carinho, que você tem uma atenção diferenciada. Ele vai se sentir mais importante do que simplesmente você falar, nossa, eu não sei se eu lembro de você. Nós nos falamos, eu lembro vagamente da conversa. Então presta muita atenção, invista em tecnologia para conseguir ter time, conseguir atender seu cliente quase de imediato. Com certeza, o cliente que ligar para você e falar assim, ó, eu queria um orçamento, e você conseguir dar o orçamento para ele no telefone, a sua chance de venda em uma única ligação é muito maior do que você ficar 2, 3, 4 ligações. Ele liga para o cliente porque faltou uma informação, aí a placa estava errada, aí o CEP não batia com a região. Então, se você conseguir passar tudo numa única ligação, pegar todas as informações, de preferência passar o orçamento para ele, a sua chance de venda é muito maior. Eu espero que a partir desse vídeo você tome um pouco mais de cuidado e não cometa esses erros tão comuns no mundo do seguro. Agradeço a sua atenção imensamente. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal. Agradeço muito a sua atenção e tchau, tchau. Esses erros. E eu espero, talvez esse seja um erro que você esteja cometendo